Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para falarmos de mais uma porção da Palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo edificado. Estamos aqui comentando sobre um salmo aos servos de Deus, um salmo aos ministros de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a progressão do amor e do entendimento na palavra de Deus. Veja comigo, por favor, no Salmo de número 119, a partir do verso 97. O salmista diz: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, Senhor, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Depois a gente continua. Ele diz que ama a lei de Deus porque ele é justo. Quem é justo ama o que é justo. Ele ama tanto que precisa expressar o seu amor. Mas perceba que ao tentar expressar, ele percebe que é impossível expressar, então ele clama: ó, quanto amo a tua lei. A palavra de Deus não é apenas para ser reverenciada, mas amada. Ela é obedecida porque nós a amamos. Ele ainda diz no verso 97 que medita nela. Quanto mais medita, ele ama, e quanto mais ele ama, ele medita. Interessante notar é que ele não começa falando do seu conhecimento sobre as Escrituras, nem de ler as Escrituras ou ouvir falar dela, ou de praticá-la externamente. Mas ele começa falando sobre o seu amor pela lei de Deus, porque amar a palavra de Deus é mais do que ouvir, ler, falar ou praticar. Você pode ler, ouvir, falar, praticar externamente sem amá-la, mas você não pode amá-la sem ler, sem ouvir, sem falar dela e sem praticá-la. A respeito dos homens, quanto mais os conhecemos e nos aproximamos deles, menos os admiramos. Mas com a palavra de Deus é diferente. É exatamente o oposto. Quanto mais nos aproximamos das Escrituras, uma comunhão maior é gerada em nosso coração. Ele diz que medita nela dia e noite. Meditar é sussurrar, porque é preciso dialogar com as Escrituras. Meditar também é colocar na mente. Quem guarda na mente, pratica na vida. Verso 98, ele diz assim: Tu, ó Senhor, pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. 99, ele diz: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Em conexão ainda com a comparação que ele começa a fazer no verso 98, ele diz no verso 100: Entendo mais do que os velhos, porque eu guardo os teus preceitos. Ele não diz no 98 que os mandamentos o tornam sábios. Ele diz que Deus, pelos mandamentos, o torna sábio. Porque a palavra de Deus é capacitadora, é o instrumento pelo qual Deus nos capacita. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual ele nos dá a sabedoria. Os mandamentos compõem o livro de Deus e o professor é Deus. Além do conhecimento, nós temos o Espírito Santo. O conhecimento na palavra gera entendimento, mas é o Espírito Santo que gera em nós sabedoria. Depois que ele fala que a palavra de Deus o capacita, ele diz assim: ela me torna mais sábia. Ele compara a sua sabedoria com a sabedoria dos inimigos, e ele diz que ele é mais sábio que os inimigos. Ele não diz que os inimigos não têm inteligência, só que ele tem mais. Os inimigos dos salvos não são sábios como os salvos, porque eles não aprendem com o mestre dos salvos. Se eles meditassem nos mandamentos dos salvos, eles não seriam inimigos dos salvos, e seriam tão sábios quanto os salvos. Por que nós somos mais sábios do que os inimigos? Porque as armas deles são outras. Eles são filhos das trevas e na maldade eles são mais prudentes que os filhos da luz. Nós não fazemos parte da mesma escola deles. Nosso instrutor é diferente. Com a sinceridade nós frustramos a fraude, com a verdade nós subjugamos as mentiras, e com honestidade derrotamos a calúnia. Depois de falar dos inimigos, no verso 98, ele fala da palavra que está sempre com ele. Porque a palavra de Deus é amiga de quem é inimigo do mundo.
igreja. Os inimigos estão sempre contra a igreja, mas a palavra de Deus está com a igreja. Os inimigos estão por fora, mas a palavra de Deus, ela age aqui dentro. Os inimigos falam contra a igreja, mas a palavra de Deus fala com a igreja. Os inimigos tentam destruir a igreja, mas a palavra de Deus consegue edificar e manter a igreja edificada. Perceba que no verso 99 ele diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entenda que ele não se chama de mestre, ele continua sendo aluno. Tenho mais entendimento do que os meus mestres. Ele não tem apenas um mestre, ele tem vários mestres. Mas ele tem mais entendimento do que eles, porque ele medita mais na palavra de Deus do que os seus mestres. Tanto ele quanto os mestres têm entendimento. Aqui nós temos a palavra de Deus nivelando alunos e mestres, mas ele tem mais. Porque há muitos que sabem o que é teórico, mas se pouco pratica. Nisto o salmista é superior, porque ele pratica fora o que aprende dentro de uma sala de aula. O conhecimento teórico limitado à sala de aula está abaixo da sabedoria que o Espírito dá enquanto exercemos a palavra de Deus. E a gente não pode ficar só dependendo de professores, porque no dia do juízo Deus não vai julgar apenas os professores por terem ensinado errado. Jesus também nos julgará pelas nossas próprias obras. Se os professores ensinam o que aprenderam, a gente tem que praticar o que aprendemos com eles, mas não podemos esquecer da maior escola, do maior mestre, do maior professor, que é Jesus. Em Mateus capítulo 23, Jesus deu uma dica para que possamos nos livrar dos professores hipócritas. Ele disse: faça o que eles ensinam, mas não pratiquem as obras deles. Queridos, são as obras de justiça que nos tornam mais sábios do que os mestres hipócritas, pois eles só ficam no campo teórico sem viverem aquilo que prega. Um outro ponto a se comentar nesse verso é que todo aluno estuda para ser igual, mas todo professor ensina com o intuito de fazer o seu aluno crescer mais do que ele. Professores verdadeiros e honestos, idôneos, ficam felizes quando são superados pelos seus alunos, pois eles reconhecem que o ensinamento que eles deram não é deles, é de Deus. E Deus pode sempre fazer alguém crescer mais do que eu. Isso está nos ensinamentos de Jesus. Ele disse que os discípulos dele, crendo nele, fariam obras maiores em alcance do que aquelas que ele mesmo fez. Um mestre precisa se tornar um pai e se alegrar, pois todo pai quer ver os seus filhos crescerem mais do que ele. O mestre de verdade, o mestre cristão, o mestre bíblico imitador de Cristo, se alegra a ver o crescimento de seus filhos, até alcançando mais pessoas com mais velocidade do que ele mesmo. Há muitos discípulos de Cristo que aprendem com outros discípulos de Cristo tementes a Deus, que estão frequentemente buscando a revelação da palavra, e estes são mais talentosos nas coisas divinas do que muitos doutores em divindade que não vivem o que pregam. O salmista está afirmando essa superioridade intelectual porque ele medita nos testemunhos de Deus. Nós podemos sim ouvir os mestres humanos e continuar tolos, mas se meditarmos na palavra sagrada enquanto ouvimos mestres humanos, não seremos tolos, pois a palavra nos dá a sabedoria diária. Davi não está negando a necessidade que temos de aprender com alguém. Ele só está afirmando que o único livro chamado Bíblia, a palavra de Deus, é superior a qualquer conhecimento humano que não se inspire nas Escrituras. Davi também não está sendo soberbo, ele está sendo verdadeiro a respeito de si. Quando ele fala do seu entendimento superior, ele não pretende glória para si, mas ele está louvando a palavra de Deus, a lei de Deus, pois em todo o salmo ele diz que não é apenas a lei, mas é Deus quem o ensina através da lei. Este é apenas um desejo sincero, humano, de apresentar a excelência da palavra de Deus. É a palavra de Deus guardada que faz o jovem salmista superar seus amigos, que são seus mestres, e seus inimigos, pois a sua prática de vida diária ofuscou até os seus antepassados. Por isso ele diz que é mais prudente até do que os mais velhos. A palavra de Deus
ela é superior, ela é incomparável. Davi olhou para a espada de Golias e disse: não há outra semelhante a esta. Dá-me. Agora ele compara a palavra de Deus com a sabedoria do homem e diz: não há como comparar a sabedoria de Deus com as palavras dos mestres humanos. Há quem diga que o que é antigo é melhor. Só que Davi olhou para os velhos e disse: vocês são antigos, mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é a palavra do ancião de dias, do Cristo eterno, que não tem anos vividos, mas todo dia ele é Deus. Agora medite na conclusão comigo, que começa no verso 101 e termina no verso 104. 101, ele desvia os pés do caminho mau para guardar a palavra. 102, ele não se aparta dos juízos de Deus, pois ele aprendeu com Deus. No 103, ele diz que a palavra de Deus é doce na boca dele. E no 104, ele diz que pelos mandamentos de Deus ele alcançou o entendimento e assim ele odeia todo caminho de falsidade. Essas são as decisões daqueles que querem melhorar através das Escrituras, a partir do verso 101. Nestes versos, Davi diz que ele se desvia do caminho mau para observar a palavra de Deus, que é o caminho bom. No último verso, que é o 104 dessa porção, ele diz que aborrece todo o caminho falso. Nesses versos você entende que não tem como acumular a palavra santa sem expulsar de nós aquilo que é mal, profano. Ninguém pode guardar a boa palavra de Deus se não abre mão daquilo que é mal. Queridos, observe que Davi, no verso 101, está testemunhando que ele se desviou do caminho mau para guardar a palavra. Maior prazer ele tem em testemunhar que ele se desviou do errado para guardar o certo. Se ele dissesse que tivesse se desviado do certo para guardar o errado, tinha que ser um lamento. Mas ele está dizendo que conseguiu se desviar do errado para guardar o certo. Isso é elogiável. Ele não se desvia do mal para agradar homens, mas para guardar a palavra. Quando o pecado é evitado, a obediência é aperfeiçoada. É por isso que ele diz que chegou ao nível de alcançar entendimento. Está aí no verso 102 e no verso 104. Entenda que é preciso algo positivo e negativo. Positivo, me desviei. Negativo, não me apartei. Ou seja, ele não se aparta da palavra porque ele se apartou daquilo que o afasta da palavra. No último verso, que é o 104, ele diz que aborrece todo o caminho falso. Pelo entendimento da palavra, ele sabe que todo pecado é uma falsidade. O pecado entrou no mundo porque nossos pais acreditaram numa farsa, numa mentira. Entenda, irmão, corações fiéis não ficam indiferentes diante das falsidades. Crente fiel se acalora na indignação, da mesma maneira como ele ama a verdade, ele também odeia a mentira. Os santos de Deus têm um ódio universal contra aquilo que é falso, contra as posturas falsas, contra o erro que fazem as pessoas cometerem, transmitindo de modo falso a palavra de Deus a ela. Quem ama o pecado está em aliança com os demônios. Mas quem ama a igreja sabe que com quem vive na prática do pecado, com quem incentiva o pecado, não há trégua, não há aliança. Há guerra declarada, com a Bíblia aberta, com exortação, obedecendo o que Paulo escreveu a Tito: calar os falsos e gananciosos. O seu ódio pelo pecado só pode ser demonstrado através do seu amor pelas Escrituras, pela santidade, por Cristo e pela sua igreja. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e o seu comentário. Até a próxima.